Para melhor entender o uso desse recurso chamado moeda, peso, nós criamos aqui a condição de o peso ser representado por um recurso material. Esse recurso material foi alocado na exata dimensão do peso absoluto, percentual, de cada uma das partes que vai ser medida. Colocamos aqui na menor parte, e no caso aqui são as atividades que serão acompanhadas, o peso ou o percentual absoluto multiplicado por uma constante que dê dimensão, volume a esse pequeno valor aqui percentual, totalizando 100. Dessa maneira, nós conseguimos encontrar o custo, um valor monetário proporcional na mesma escala 1 para 1. E aqui, é claro, não temos 100%, mas temos alguma coisa que mais tarde será utilizada como referência de medição. E aqui, então, eu posso produzir um modo, e esse modo aqui a gente vai chamar de modo de apoio à curva S, é um modo combinado, que existe em cima e embaixo um painel superior, um painel inferior, aonde, por conta do projeto todo, por conta de todas as etapas, atividades, produtos, nós conseguimos ver o projeto inteiro com o nosso único recurso chamado moeda, que também possui um custo, apresentado aqui como, vamos novamente colocar o zoom do projeto todo. Vamos reduzir aqui. Pronto, já temos aqui por mês. Então, nós temos aqui condição de ver o número de moedas ou um valor de referência. Esse valor aqui não é um valor real, não é um valor de contrato. Inclusive, o peso das atividades ou das partes poderia ser o preço a pagar, o valor unitário a pagar por contrato, mas, ignorando isso, vamos usar essa moeda proporcional. E essa distribuição de valores aqui é a distribuição de valor mês a mês esperado desse planejamento por conta do peso que foi dado a cada atividade. Ela pode ser pequena, mas ter um peso grande. Então, a diferença entre avanço cronológico e avanço de produção vai se fazer sentir aqui. Botão direito nessa área de gráfico, nós podemos ver o custo ou podemos ver o pico, o uso de moedas. Vamos ver aqui, se nós mudássemos o estilo para barras, e nós teríamos período a período a quantidade em pico. Somando todos esses aqui, a gente deve encontrar o equivalente a 100%. Então, vamos utilizar o cost, ou o uso dos recursos, na forma de histograma, na forma mês a mês, ou na forma acumulada. Na forma acumulada, dentro dessa ferramenta, mudando o estilo de apresentação para linha, nós vamos ter aqui o perfil acumulado e a conhecida ou muito famosa curva S, que, se não bem utilizada ou bem definida, não serviria para nada. Aqui nós estamos com a programação de produção em função dos pesos e não em função do tempo, em função dos pesos arbitrados e combinados entre as partes e não em função do HH, do consumo de material ou do consumo de dinheiro, que seria a referência, a linha de base a ser perseguida. Nesse caso, uma curva de avanço a ser perseguida. No outro conjunto de vídeo, vimos o apoio que a linha de base dá no resgate da meta final. Aqui, nós vamos poder projetar
e entender os desvios por conta dessa técnica de avaliação de despesa acumulada, a tal famosa e chamada curva S. Curva S, é claro, porque tem a forma de um S. Como foi dito nessa ferramenta, fica muito difícil você representar as coisas na forma gráfica. Principalmente porque aqui ou colocamos uma coisa ou colocamos outra coisa, não é possível colocar as duas coisas. Por exemplo, a linha de base, a referência e o andamento atual. Linha de base, aqui em cima, linha de base, se tiver uma linha de base salva, né? Vamos salvar a linha de base aqui. Vamos ver se vai dar certo. Linha de base e aqui em cima a gente formata a linha de base. Pronto, já estava salvo e eu coloquei errado. Então, no painel superior a gente consegue ver a meta a alcançar, o descolamento das produções e datas de agenda. Aqui embaixo a gente consegue ver a distribuição primeira dos esforços e a base de referência de percentual de avanço. Vamos fazer uma medição, duas, e vamos comparar. Só que antes de fazer isso, é preciso mostrar que embaixo nós temos que ver o Task Usage. Linha única, embaixo do Task Usage, nós vamos ver, não Work, nós vamos ver, por exemplo, Cost. Essa é a base mês a mês. Vamos transformar esse mês a mês em semana a semana. Em cima, mês a mês, embaixo, semana a semana. Em cima, mês a mês, embaixo, semana a semana, que então teremos semana a semana o volume de produção estimado, que no fundo daria 100%. É claro que os nossos pesos, a nossa moeda, poderiam juntos totalizar não 10 milhões ou 10 milhões de moeda, poderiam totalizar 100, mas o tratamento matemático na ferramenta ficaria meio duvidoso. Por isso, vamos transportar essa informação e aqui eu consigo ver o cost, ou o percentual. Eu não consigo ver aqui duas grandezas, o cost e o baseline cost. Vamos tentar localizar o baseline cost aqui. Baseline cost, show. Então a gente conseguiria ver simultaneamente, não na parte gráfica, mas aqui de fato a gente consegue ver o cost. O cost representa o estado atual do desempenho, desenvolvimento até o momento e, em função da linha de status, uma projeção futura. E o baseline cost, a projeção original gravada no arquivo. Vamos pegar então essas duas informações e vou definir esse modo como um modo padrão, onde em cima temos uma linha, embaixo temos semana a semana, duas grandezas que não serão transformadas em gráfico aqui. Elas serão transportadas para o Excel, copiando todas as células até o final do projeto. Ctrl C, levando para o Excel, preparando ele para receber essas informações e dele gerar o gráfico que nós desejamos. Eu transferi agora para o Excel, já com o ambiente um pouco mais formatado, a cópia daquela planilha que nós montamos com o custo e o custo da linha de base. E observa aqui o R cifrão, eu vou precisar chamar Ctrl L, procurar o cifrão e substituir por nada para que o Excel entenda que isso são números e que com esses números eu posso criar um gráfico. Vamos colocar aqui, introduzir um gráfico, inserir gráfico tradicional de barra. Aqui nós temos um histograma, mês a mês, ou semana a semana nesse caso, de todas as semanas do nosso projeto. Cost, baseline,
são iguais porque nós, quando não começamos a fazer nada, o cost aqui representa o consumo de moedas, é o consumo de produção, é a produção até o momento, nesse caso, momento zero, igual à proposta original do baseline. Mas nós queremos ver a curva de valores acumulados. Então, aqui a gente inclui uma linha para o valor acumulado, o espaço do valor acumulado, e aqui eu coloco, além do cost, boto também o cumulative cost. Voltando aqui para o nosso conjunto de células, eu copio essa linha de custo acumulado, só encontramos isso dentro do campo cost, não temos o consumo de material acumulado. Vamos colocar isso aqui. E vamos ter que chamar o Ctrl L, retirar. Então é uma coisa um tanto quanto trabalhosa, mas de qualquer maneira é possível fazer. Se esse gráfico prevê isso, se nós colocarmos aqui com os recursos do Excel, teremos um outro elemento e a gente pode alterar isso para acumulado na forma de linha. Então aqui nós temos a curva S desse projeto, acumulando todos esses valores semana a semana, dando um perfil de comportamento. Aqui, esse perfil é da base de referência. Lembrando que, na versão 0, o acumulado representa esse elemento. Nós não temos um baseline cost acumulado. Então, teríamos que produzir um baseline cost acumulado se não fosse o fato de agora, sendo a versão 0, nós já temos esse valor acumulado aqui. Vamos, então, garantir que esse arquivo, que serve aos nossos propósitos, está aqui como versão 0. Versão 0 é nada realizado, linha de base. Preservando o arquivo. Chamo de arquivo de medições. Da mesma forma que a cada medição geramos um arquivo do project, a cada medição vamos ter que alimentar o Excel. A exemplo do nosso trabalho anterior, nós vamos fazer algumas medições, não vou detalhá-las aqui, mas o resultado vai aparecer. Acredito que seja interessante realmente fazer a primeira medição em conjunto, com um pouco mais de detalhe. Aqui eu já levantei as duas linhas, ou a linha de status para o futuro. Eu vou até manter a linha de projeto de data atual no começo do nosso projeto, que é em 30 de agosto. Assim é possível ver o período que vai ser medido e a gente pode até falar que essa atividade que vai ser medida, e essa deve estar na condição de unidade fixa. É um requisito importante para essa ferramenta, para esse aplicativo. Eu vou chamar aqui o modo de medição com as colunas de medição, né? No modo nossa atividade initiation, a gente vai dizer que ela fez como previsto, e o relatório disse que não foi bem como previsto. Ela atrasou um dia para começar e ela, por conta de tudo, ainda atrasou mais ainda para acabar. Mas, de qualquer maneira, ela fez tudo, ela completou todo o trabalho dela. Aqui, Initiation, todo o trabalho foi realizado, a quantidade de horas já foi calculada, não precisa de mais horas, e essa atividade planning, por incrível que pareça,
ela começou no dia acertado. Tem que ser colocado o que aconteceu de fato, mesmo que pareça incoerente. Então, em 13 de setembro, ela começa o trabalho e diz que fez, vamos ajustar como agendado, e ela diz que fez 40%. É claro que não é 40%, porque se ela fez nesse prazo 33, o que ela não fez, nesse caso aqui ela ofereceu mais do que ela fez, não é o correspondente da realidade. Uma pergunta bastante oportuna de quanto tempo ainda precisa para concluir, poderia dar uma resposta de 180 horas, o que mostra que o que de fato transcorreu no tempo é bem menor que 40 e é menor ainda que os 33 que foram calculados pela ferramenta. Baseado nisso, projeto essa atividade tem que ser reagendada para o futuro, futuro esse que significa após a linha de status. Então, se isso tudo estiver certo, nós reagendamos a atividade mais para frente e deve ter aberto aqui um resíduo. Vou piorar esse resíduo quando eu digo que eu quero 200 horas a concluir, reduzindo mais ainda isso aqui e agendando o que falta para o futuro. Projeto atualizar essa atividade para o futuro. Isso traz um impacto significativo em todo o futuro. Mas o nosso objetivo aqui é analisar o comportamento do trabalho, não sob o aspecto físico apresentado pelo campo, ou o percentual do tempo transcorrido, mas em particular aqui, em função do apoio à curva S. Se essa é a primeira medição, não podemos deixar de guardar como primeira medição. Medimos e deveríamos tomar providências. Em supondo que não tomamos providência, estamos apenas analisando a nossa curva S, onde nós tínhamos um valor que aqui não representa muita coisa, mas se nós usarmos o Task Usage da primeira linha, mantendo aquelas informações já previamente selecionadas, nós poderíamos transportar o custo e o custo acumulado para o nosso gráfico. Lembrando que o Baseline Cost aqui é uma referência, talvez não precisemos mais dele, porque já temos no Excel, e vamos desde a primeira semana até a última semana do projeto, semana a semana, então nós temos que rever timescale, semana, mês. Aqui eu posso até reduzir um pouco a escala. E levar as nossas células para o Excel, semana a semana. Então vamos ver. Vou pedir para mostrar o baseline, só para garantir que nós vamos copiar todos os conteúdos corretos. Começando aqui, cost, cumulative cost, baseline, até a última semana do nosso projeto. Vou avançar mais uma, Ctrl+C.